Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, né? E aqui hoje trazendo jornalistas. Jornalistas já viu, né? No intervalo, conversa e não para, né? E por aí vai, né? Porque, afinal de contas, né? Dentro da história da imprensa, nós descobrimos que o jornalista é um pouco ligado ali à fofoca, né? Faz parte também, né, do jornalismo, ou da imprensa como um todo. Mas agora eu quero dividir a pergunta, né, que eu fiz para a Renata. João, a imprensa, quarto poder? A imprensa, certamente, ela é um poder, e essa ideia dela ser um quarto poder, de certa maneira, também foi apropriado pela própria imprensa, enquanto instituição, enquanto empresa, exatamente para se mostrar sua legitimidade e sua função dentro de uma sociedade. Então, ela assume esse discurso muito rapidamente, principalmente a partir do momento que há uma virada de se entender que a imprensa ela deve deixar de ser partidária, associada a um partido, e deve começar a ser um negócio que é ampliado e tem um público heterogêneo. Se eu tenho um público heterogêneo, portanto, eu preciso falar para esse público em geral, e eu vou dizer que eu sou exatamente o sujeito que é o defensor dos interesses desse público. Tá. Então, há sempre ali uma transformação de um discurso que ele é ideológico, ele é funcional, mas que ele funciona também como uma moeda, um lado mercadológico, de dizer-se que é o quarto poder, dizer-se que eu sou aquele que defende dos poderosos, que olha para os poderosos, que criou uma identidade extremamente forte para o jornalista e ao qual o jornalista se apropria e tem sido hoje em dia atacado exatamente em função disso. No mundo real, o que a gente percebe é que esse quarto poder é uma parte, essa ideia de quarto poder é uma parte, muitas vezes, do que é o mercado de notícias. E essa parte, muitas vezes, ela é até uma parte menor. Aí quando você vai ler, por exemplo, um grande jornalista, um grande teórico, Alberto Dines, com o livro dele, O Papel da Imprensa, que ele lançou na década de 70, quando ele saiu do Jornal do Brasil, expulso pela ditadura militar, ele vai trazer, por exemplo, que o jornal, para sobreviver, deve, além de ser vigília, se fazer reportagem sobre os poderosos, trazer a informação e circular, também precisa das amenidades, precisa muitas vezes do classificado, precisa da novela, né? Da novela, do entretenimento, para sustentar o que é a sua função mais nobre, que seria, né? Eu acho isso uma visão um pouco elitista, que separa o jornalismo de uma série de coisas que ele faz no nosso cotidiano, que ele trabalha como informação jornalística, mas que muitas vezes o jornalismo olha com o nariz em pé. E que é jornalismo, e que precisa ser bem feito, e que precisa estar dentro da ética jornalística também. Agora, João, esses grupos de poder, né, grande parte do rádio, da televisão, são, né, propriedades, são concessões públicas, mas estão em grupos poderosos. Infelizmente, no Brasil, a gente não evoluiu muito para a questão de rádio educativa, TV educativa, né, pública, então nem se fala, né? Nós temos, às vezes, estatais, mas não públicas. Bom, mas o jornalista está no meio disso. E como é que fica essa função, né, dele defender, né, os interesses públicos, vamos dizer assim, das pessoas, da minoria, mas ele trabalha para para a elite, né, vamos dizer assim, econômica Eu acho interessante até ouvir nossos colegas, acho que todos nós trabalhamos em algum momento em redação, mas mesmo na faculdade, eu acho que a grande angústia jornalística do jornalismo, do profissional é essa. É exatamente saber que a sua você tem aquela função, aquilo é algo tão bonito, você é formado para aquilo, e ao mesmo tempo você tem constrangimentos, é a teoria do newsmaking, enormes dentro do processo econômico que te impedem de exercer plenamente aquilo que você deseja. E aí você tem um paradoxo que eu chamo dentro da profissão, que é o nível que você vai levando. Se você começa lá como repórter, você é o cara, não, eu sou ali, eu tô pra rua, eu tô junto com a sociedade, na denúncia, se você sobe na igreja e vira, na empresa e vira editor, sai do que é chamado, sair da igreja do Estado e da igreja, você vai para o lugar que é o meio de campo entre Estado e igreja dentro da redação, né, que é o Butch usa muito essa figura que vem lá dos Estados Unidos, você deixa de ser o puro jornalista. Isso.
Você começa a ter desconfiança dos seus colegas, porque você está trazendo a demanda ali da chefia. Né? Então você tem ali uma coisa que ela é meio que insolúvel no jornalismo, que é essa ideia deontológica não tem solução, porque é uma ideia ideológica, uma ideia deontológica, de identidade da profissão, de que nós servimos a população, devemos contar, denunciar, etc. e tal, ao mesmo tempo somos um negócio. E como sobreviver com o negócio? Porque é o negócio que nos torna independente. Isso. Muito. E aí gera um processo, ou seja, não adianta também, temos que ter comunicação pública, temos que ter a comunicação financiada, eu acredito nisso, mas isso não é uma solução única, não adianta só isso, porque a gente sabe também que tem um interesse ali, e infelizmente a TV Brasil, a gente vê muita interferência, por exemplo. Então a gente sabe que não há uma solução simples, porque é algo que é extremamente próprio da identidade jornalística insolúvel. Você tem ali essa dimensão de serviço e ao mesmo tempo de sobrevivência e independência, né? Que no fim das contas o que fica? A confiança. Tá. Em quem que o eleitor vai confiar, em quem que o ouvinte confia, né? E aí ele não tem muito parâmetros para conseguir confiar. Daí que essa ferida abre um espaço enorme para fake news. Eu confio no meu parente, mas não confio no jornalista, porque eu sei que há uma empresa por trás, um interesse por trás, etc. e tal, mesmo que eu confie até no jornalista. Né? Mas eu sei que ele é um empregado de As uma pessoas, empresa. isso já está disseminado, esse paradoxo jornalístico. Essa visão crítica da imprensa não é ruim, né? O problema é dar força para o fake news, né? Vamos lá, o jornalista não é independente, né, Mário? Pois é, quando o João fala, e é interessante quando ele cita newsmaking, a produção da notícia, tem uma outra teoria que também está ali coladinha, que é a organizacional, que ela pressupõe que o jornal, ou na verdade os veículos de comunicação, são empresas iguais a outras empresas, mas ao mesmo tempo diferentes de outras empresas. Isso. Vou tentar explicar. Vamos e aí lá. é interessante porque o que acontece? Como negócio, né, o final é o lucro para aquele que investe, os chamados públicos de interesse, stakeholders, o que quer que seja. Mas, óbvio, tem uma engrenagem ali. E isso que o João falou é muito sério. Quer dizer, a gente, né, o jornalista está ali no meio de uma coisa, ele é meio que ensanduichado, sabe? Isso, ele tem uma pressão do público, por um lado, e ele tem a pressão dos empregadores, e aí tem uma coisa curiosa, que é o grande dilema que o João ele falou muito bem. Existe um confronto entre o interesse público e o interesse do público ou dos públicos. Então, na verdade, né, o jornalista nas suas várias funções, é curioso que até chegar à administração, né? Na hora que o jornalista ele cai num cargo de gestão, aí é outra história. Mas na produção, na apuração, produção, reportagem e edição, vamos chamar assim, a grosso modo, ele vive esse dilema. Eu vivi isso nas redações. Tinha pauta que você olhava e falava assim, isso aqui eu topo, mas será que vai passar? Que existia também o filtro, né? Claro. E é muito curioso, porque tem o interesse público, o interesse do público e tem o interesse do negócio. Então havia, muitas vezes, esse embate. E, curiosamente, eu penso essa história do quarto poder com a imprensa como um ator social, assim como outros atores, que obviamente tem uma importância, né? Mas eu penso também muito na consequência do nosso trabalho como jornalista. Porque a partir do momento que você, né, divulga algo, isso tem consequências, né? E essas consequências precisam ser bem medidas. Claro, você tem que informar, é sua obrigação informar. Por isso que a questão das fake news é um negócio muito sério. Começa no boato lá atrás, né, na Idade Média, como nós falamos, mas hoje tem uma coisa muito grave, que é feito assim, para prejudicar. Sim. É uma coisa assim... Né? Dificilmente planejada. Não, muito tem bem cara de estruturado. matéria jornalística. Não, só para você ter uma ideia, tem lead, você tem montagem de imagens, né? Perfeito. Você tem fontes. uso de filtros nas fotos, você tem toda uma coisa. Você tem, por exemplo, discursos tirados do contexto, né? E você coloca, né? Na manchete. Está vendo isso hoje. Né? E que também existem veículos que vão se apropriar disso e vão, né, tocar para frente. Agora, essa questão do poder, o que me incomoda hoje, e sendo bem prático, né, é que o jornalista está sendo achacado. De uma certa maneira, nós temos hoje essa questão da liberdade de imprensa, né, o jornalista está sofrendo ataques.
né? Então, não só e abertamente por parte do governo, né, mas pessoas que, influenciadas por fake news ou essa questão, né, de questionar a credibilidade do profissional, né, porque antes você ouvia, era interessante, você tinha os telejornais, as colunas eram assinadas, então você via aquele nome agregava credibilidade. Sim, sim. Né? Hoje, mesmo com essa assinatura, há quem diga, mas fulano é do partido tal, é da ideologia tal, entendeu? Então, esse uso político do jornalismo também é algo que, essa apropriação é político e politiqueiro, tá? Porque o que acontece? Nós temos hoje jornalistas sendo atacados, agredidos, né? Nas facadas. ruas. Isso mesmo. Um repórter foi... De vez em quando passam na frente e falam, O Brasil é um país que agride muitos jornalistas. Não, né? Na América Latina, a quantidade de jornalistas mortos. Então, tem um poder, mas infelizmente, nesses últimos 4 anos, nós estamos sofrendo uma pressão muito grande com relação àquilo que é o nosso trabalho. Agora, é muito importante, e isso tem que ser reforçado, a questão da liberdade de imprensa. É possível se dizer as coisas? Sim. Mas há modos de dizer, né? Há formas de dizer, inclusive, né, estruturalmente falando. Então, a liberdade de imprensa também ela começa onde... Quer dizer, eu tenho o meu direito, mas tenho o seu ali também. Sim, claro. Né? Então, eu acho que isso é muito importante e é um cuidado que eu acho que, às vezes, as redes sociais... Às vezes, não estou dizendo que é sempre. As redes sociais, na cultura do cancelamento, na cultura... Você não só espalha a notícia, mas como você agride esse outro. Legal. Renata, vamos entrar nesse papo. A gente está falando muito do jornalismo, né? O João até chegou a pincelar um pouco isso, dessa coisa do entretenimento e do jornalismo, mas você fez uma opção, você é jornalista, mas fez uma opção de não trabalhar com hard news. Você caminhou para um outro caminho aí, Na verdade, né? eu comecei com hard news, Isso, passei mas agora, por tudo né? e acabei. Hoje eu tenho um programa de comportamento também, então eu fugi do hard news. Isso. E assim, o que me deixa muito feliz, porque, gente, eu vou ser muito sincera, se você vê um jornalista na rua, um repórter, abraça esse repórter, abraça esse Não jornalista. agride, não. Não agride, não. Pelo que eles estão falando aqui, por tudo que a gente está vendo que acontece com a imprensa, é uma pessoa que já está com essa angústia, né, do que publicar ou não, dependendo de onde trabalha, enfim, né, é sempre uma empresa. Olha, carga horária pesada. Carga horária. Né? Salário ruim, né? Hora extra que nunca... né? Banco de horas que nunca é pago. É isso. E hoje né? em dia a gente está nessa convergência de mídias. Hoje os jornalistas são multimídia, então fazem para todas as plataformas, isso em todos os lugares, tá, gente? E aí... Isso que você chama de hard news que a gente está falando, é o dia a dia. É né? o dia a dia, você ali está fazendo matéria policial, acidente, buraco, né? Você está cobrindo chuva, cidades, enchente, gente. Eu já estive de bota cobrindo uma enchente, veio um caminhão e jogou a onda em mim, quase que eu fui junto na enchente. Mas isso é emocionante para algumas pessoas, é fantástico, né? Você tirou foto? Não tinha celular ainda. As pessoas esquecem, mas tem um fator emocional, né? Assim, por exemplo, você saúde. cobrir, por exemplo, essa tragédia em Recife que aconteceu, por exemplo, é um ser humano, ele é impactado por aquilo emocionalmente. Claro, né? Pode conhecer, inclusive, aquelas vítimas. Exato, ali, né? então não é uma máquina. Abrace mesmo, porque às vezes o que você cobre ali para levar aquela informação é algo extremamente tenso, triste, difícil. Às vezes até desumano. Nós temos casos, né, de ter barragem, que a gente vai e faz a cobertura. Teve aquele, eu nunca me esqueci desse, porque eu ouvia os áudios de noite, que eu trabalhava até de madrugada, fechando o jornal no dia seguinte. Quando aquela escolinha pegou fogo no norte de Minas. Isso, né? E eu ouvi os áudios. Ou Janaúba, não me lembro. Janaúba, se não me engano. E eu ouvi os áudios das famílias. Você estava ouvindo os áudios para poder montar a matéria. Olha isso, que o João acabou de falar disso. E isso ficou na minha cabeça, assim, durante um ano, talvez, porque a gente está ali ouvindo mesmo, e é muito, né, como se estivesse do lado da pessoa. Então, o jornalista tem, além de toda uma carga de trabalho, tem a carga emocional também. E ainda tem que lidar com esse mundo que olha para o jornalista como se ele fosse o inimigo das pessoas, um propagador de fake news, ou de você está... propaganda, a sua ideologia, jornalistas são sempre assim. Pois né? e assim, a maioria
de nós só quer sobreviver. É claro que tem os jornalistas que são mais engajados, assim como outras pessoas. Claro. Quaisquer, em qualquer meio que são mais ali ativas politicamente e tudo. Pensa no futebol. Jornalista, ele é atleticano, ele é cruzeirense ou americano. Vem uma compreensão de um valor que ele é muito complexo e daria uma discussão de um programa inteiro, que é a ideia da objetividade. Sim. Porque ela vem como se a ideia de que isso fosse um gesto do jornalista de se excluir enquanto ser humano, ser uma máquina. Enquanto que, na verdade, alguns teóricos justificam até a ideia da objetividade muito mais como uma metodologia para você separar. Se preservar um pouco. Você entender o que está no texto, Isso. a pessoa entender no texto Tá. o que é o jornalista, o que é a verdade factual. Isso. Porque aí vem uma outra camada complexa que a gente lida com verdades de tipos diferentes. E uma delas é a verdade factual. Há outras verdades que elas interferem no processo de produção do jornalista, né? Então, o jornalista não pode nunca se excluir, porque a gente precisa ter olhar humano. É o olhar humano que cria identidade, que cria identificação, que cria sensibilidade para a gente conseguir entender que aquela é uma notícia importante. O João tocou num assunto muito importante, que é a confusão entre objetividade e isenção. Muita gente acha que ser objetivo é ser isento, e não é bem assim. Objetividade é ir direto ao assunto, né? Então, por exemplo, o lead você tem toda uma estruturação em que você vai direto ao assunto. Explica às pessoas, né? Que exatamente você vai situar o leitor, Isso. onde aconteceu, como aconteceu, quem estava envolvido, etc. É o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo, a introdução As da matérias de cultura têm licença poética. Claro. E eu sempre gostei isso, disso, né? que era sempre uma frase de impacto para abrir, que é sempre legal, é sempre bonito. E é bacana e tem seu valor. Agora, é interessante essa questão da objetividade e da isenção, que há essa confusão. Então, quer dizer, ir direto ao assunto, né? E a isenção, às vezes, ela fica comprometida praticamente não existe. Por quê? Na verdade, e é muito curioso Não isso. precisa existir. Imparcial, não existe isso. Na verdade, o jornalista vai contar a versão dele sobre aquele fato, que pode coincidir ou não com a versão de outra pessoa. que não tem pode essa implicação. O que não pode quebrar é a verdade factual. Sim. Tudo bem. Isso ali precisa estar preservado. Ok. Então, se o prédio pegou fogo, não que tem o dizer prédio como, pegou fogo. Quantas vítimas. Como ele vai Exatamente. dizer, aí é outra história, mas o prédio pegou Isso, fogo. exatamente. Legal. Vamos voltar em você, Renata. Aí você faz uma virada para O comportamental, o entretenimento. Né? Na verdade, hoje eu falo assim, parece que eu estou no paraíso, né? Porque eu faço um programa sobre comportamento e escrevo sobre cerveja. Então, estou totalmente fora de outras notícias. Mas não estou totalmente, não. Porque nesse programa de comportamento, que eu acho que é um papel muito importante como jornalista, a gente fala sobre... A gente pega pesquisas que são publicadas diariamente sobre comportamento ali, e que estão ligadas né? à vida das pessoas. Então, o que eu estou dizendo é no sentido que eu recebo das pessoas falando, nossa, muito obrigada, você mudou a minha vida, eu tomei uma decisão a partir disso. E não foi eu que falei o que ela tinha que fazer. A gente deu assim, a gente conversou, mostrou profissionais, mostrou situações, a pessoa entendeu, que é o que eu prezo muito da gente informar para a pessoa tomar as suas decisões e opiniões, e no entretenimento a gente consegue fazer isso. Então a gente está mudando comportamentos, mudando opiniões, mas de acordo com a pessoa que faz essa escolha. Sim, na verdade, não seria nem mudar, né? Seria registrar esses comportamentos diversos a partir da opinião das pessoas. Na verdade, o que é legal também é que o jornalista sempre foi colocado num pedestal antes. Agora eles estão derrubando ele do pedestal, mas antes ele ficava no pedestal. O jornalista é aquele que anda de terninho, que não sei o quê. Eu tô aqui só porque eu tô na TV, porque senão eu não estaria com essa roupa, nem de salto. Mas se aparecer, eu fui super Muito obrigado, é um sinal de respeito, sim. Muito obrigado. bem. Mas é só que a gente desconstrói o jornalista em si, a visão Isso. que as pessoas têm, ele está lá, não faz yoga. Não, a gente fala, tô de ressaca, Sim, hoje, sim. eu tenho esse problema, eu tenho esse. Sofro ao dar essa É um notícia. programa de pessoas reais. Isso. Que tem problema, que uma tem ansiedade, a outra tem depressão, a outra... E estamos ali falando junto com o povo. Isso chama a atenção das pessoas. Porque de pessoas perfeitas, já está cheio lá no Instagram, já está cheio no mundo, e a gente não é, e a gente não consegue fingir que é também, entendeu? Então, as pessoas se identificam, porque todo mundo tem problema. João, vamos lá. Jornalismo e democracia. Você tem um raciocínio interessante sobre isso, né?
A democracia, o jornalismo não garante a democracia. A teoria deontológica, inclusive a ideia do quarto poder, seria exatamente que o jornalismo é uma função ali dentro da democracia para garantir o processo democrático, inclusive. Que a gente precisa ter acesso às informações para conseguir agir democraticamente. Então, se você tem uma imprensa livre, o raciocínio lógico seguinte é: a imprensa livre, liberdade de expressão, garantir-se a democracia. O que não é o fato, não acontece. A gente tem uma experiência no nosso país, em 64, tinha imprensa livre, porém o golpe, mesmo assim, veio e fica 20 anos. E com apoio da imprensa, e com apoio da imprensa. Só o Zero Hora que teve uma manchete contra o movimento. Ou seja, a democracia é maior do que a imprensa. Então, a democracia ela é muito maior, e alguns teóricos, inclusive, dizem que ela pode, hoje em dia, com esse processo comunicacional que a gente tem, sobreviver a uma instituição da imprensa. Olha Talvez só. não necessariamente ao jornalismo. Tendo uma ideia de que são coisas diferentes, que andam juntas muitas vezes, mas que podem se separar. O jornalismo no sentido de você ter aquele olhar para a verdade factual, você ter um olhar crítico para as coisas, você ter um olhar que procura investigar, e isso não necessariamente ser exclusivo do jornalista ou da imprensa enquanto instituição, enquanto empresa, mas que seja espalhado pela sociedade, que seja um valor social. E aí, consequentemente, cada um será um pequeno jornalista verificando, apurando, checando as fake news, sabendo que ali tem um compromisso ético que está no núcleo da ideia de jornalismo, que não precisa ser exclusiva. Então isso seria muito mais importante, esse espírito, vamos chamar assim, jornalístico, espalhado, espreado na sociedade, do que necessariamente a instituição, as empresas, imprensas. O que faz sentido, mas também que não resolve o problema, porque seria dizer que na Suécia, na França, nos Estados Unidos não teria fake news, e há toda essa tensão, há todo esse processo. No fim das contas, é também entender que democracia é essa. E democracia é um espaço de disputa. E o que a gente está disputando na democracia? Você precisa ter muito claro o que você está entendendo como democracia, o que você quer e o que você disputa. E eu defendo que isso precisa ser mais discutido fora de nós aqui, que quem passou pela faculdade de jornalismo, discutimos isso à exaustão, somos colocados nesse processo de discussão, mas em outros espaços isso não é tão discutido. Por isso estamos aqui. E aí é um ótimo espaço para a gente poder trazer essa discussão e mostrar como ela é complexa. Ela não tem uma solução fácil. Também não é rifar as empresas jornalísticas, a ideia de uma empresa jornalística. Sim. Porque para apurar uma série de coisas, denúncias que a gente tem visto aí, você precisa de um profissional dedicado, pago ali, que tem uma estrutura. Isso mesmo. Então não é não ter o profissional. COVID, né, que houve um pool aí com a questão da Covid, houve um pool para poder cobrar, inclusive, do governo ações a partir das informações básicas que a gente precisava, né? Muito interessante isso. Nenhuma emissora, nenhuma empresa de comunicação conseguiu sozinha trazer os dados. É um pool, porque é muito caro, é muito complicado. Não só isso, o governo foi escondendo, o governo federal foi eliminando essa informação. Secretaria em secretaria, em então, todos os estados, vamos fazer esse pool para a gente conseguir. Diga. Essa questão da democracia, eu acho que é muito importante isso que o João está falando e pensar que, na verdade, nós estamos tendo essas disputas e hoje, se a gente pensar bem nas mídias, né, falando aqui no plural, mas as disputas por narrativas. E é um negócio muito interessante, a narrativa A, B, né, às vezes polarizada, às vezes diluída, mas uma disputa de narrativas. E enquanto isso é feito de uma maneira, eu diria, democrática, no sentido que as pessoas podem expressar, né, com clareza e realmente dentro de algumas com respeito e bases, né? Isso, ok. Mas essas disputas é que realmente não se garante, né? É uma pena porque a palavra narrativa está sendo jogada no lixo, é uma palavra tão bonita. Tão bonita. Né? Nós estamos aqui por narrativas. O ser humano sobreviveu por causa das histórias contadas. Né? E é isso que nos atrai. E, aliás, é isso que nos une, né? Né? Como jornalistas, nós adoramos contar histórias. É uma pena. Só que aí é que está. Quando você utiliza, né, essa narrativa de uma maneira politizada, mas no sentido... porque você pode discutir política. Sim. A questão, às vezes, é o fanatismo, é anular o outro. Aliás, isso me preocupa muito hoje, mesmo na comunicação.
né? Existe o eu, mas onde tem um espaço para o outro? Eu falo para o outro. Se eu não falar para o outro, eu não existo como jornalista. Sim. E o jornalista profissional é essencial esse gesto empático. Por isso que também ele é fundamental e é algo do espírito que eu acho que deve se espalhar. E eu fico pensando muitas vezes, a gente precisa ter muito mais dúvidas do que certezas, não das coisas, mas do que a gente acredita, do que a gente tem certeza. Muito bom você falar isso, João. Eu acredito nos princípios do jornalismo, mas eu, enquanto professor, enquanto cidadão, eu me questiono o tempo inteiro sobre esses princípios. Quando eles são válidos, se eles continuam sendo válidos, o que a gente precisa fazer. Eu não tenho eles como certezas dogmáticas, que a gente vai para o fanatismo. Sim. Eu tenho como princípios para o começo de uma discussão, uma reflexão. A dúvida. Para ter a dúvida. E eu tenho uma dúvida. Será que para escrever sobre cerveja precisa gostar de cerveja? Será que para fazer matérias sobre futebol tem que gostar de futebol? A gente vai para o intervalo e voltamos daqui a pouco e vamos ver se a Renata pode responder essa pergunta. Valeu!